Vou gravar. Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui a uma aula muito especial para você que vai estudar para vestibular. E nessa aula aqui eu vou dar uma dica aí, tá? Para você que vai estudar para vestibulares aí no final do ano, que são questões aqui nesse formato, né? E para pessoas também que vão estudar para os processos seletivos seccionados, que são os PSS, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nessa questão. Essa daqui não é uma questão de vestibular, tá? Ela é uma questão bem genérica, inclusive uma questão que eu coloquei para os meus alunos. Então esse vídeo aqui é dedicado a eles também, né? Coloquei para eles na sala de aula aí para eles resolverem, tá? Então a gente vai ver aí um pouquinho do vestibular e do PSS em cima desse assunto aqui, tá? E você pode fazer isso que eu vou te ensinar aqui com qualquer outro assunto que você aprender na sua escola ou em algum livro didático, né? Porque muitas vezes o problema não é você aprender o assunto, é você transmitir esse assunto lá para o vestibular, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse assunto aqui, quando ele cai no assunto de física, tá? Ele é o assunto de cordas vibrantes. Então a gente tem que ter uma noção aí já de uma boa gama de assuntos da física e da matemática, né? A gente tem que saber, claro, as operações fundamentais de multiplicação, divisão e potência e raiz, tá? Então aqui é o seguinte, o que que é uma corda vibrante? A corda vibrante é quando eu tenho ali um violão, por exemplo, eu fixo as duas pontas dela e eu dou um peteleco nela e ela vibra subindo aqui, né, abrindo um espaço. Esse espaço que ela abre é chamado de ventre. E os pontos que são fixos aqui são chamados de nós. Beleza? Só que tem um problema, gente. Essa corda, ela não pode fazer qualquer tipo de onda, tá? Esse tipo de onda que eu desenhei aqui, ela pode fazer, inclusive é o primeiro tipo de onda que ela faz, que é um balãozinho só para cima e para baixo, né? Se você lembra dos assuntos de onda, então é isso que você deveria lembrar, que a onda, ela não é somente o balãozinho, ela é o S completo, que seria aqui o nosso segundo tipo de onda, ó, que é esse daqui. Né? Então, dentro da corda, eu não posso ter uma onda ali parada no meio, paradinha, tá? Já na natureza, as ondas podem parar e continuar, mas quando ela tá entre os dois pontos fixos, a gente chama isso de onda estacionária, então ela fica confinada e ela tem algumas propriedades. Inclusive, a propriedade de formar onda depende do comprimento, tá? Como que eu posso pegar esse assunto aqui e trabalhar ele no vestibular, né? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Primeiro, essa pergunta, ela não é diretamente do vestibular, ela é uma pergunta para a gente aprender como que é cobrado no vestibular. Vamos ler ela para a gente entender ela. Sobre uma corda vibrante de 2 metros de comprimento, é formada uma onda estacionária, correspondente ao primeiro harmônico, frequência fundamental, que é aquele primeiro desenhinho que eu fiz, tá, gente? Beleza? Então tem a corda e aí de fundo ele tem ali então o meu primeiro harmônico, que é esse daqui. O que que é? É a primeira possibilidade de onda que eu tenho. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa outra aqui, né, que eu fiz, que já seria a onda completa. Aqui em cima, na primeira, eu tenho meia onda só. Na de baixo eu tenho uma onda completa. Mas eu posso ter mais, tá? Eu posso ter um que vai, sobe e para aqui, desde que eu finalize isso em um ponto de nó da minha onda, tá? Se vocês lembram, o ponto de nó é aquele ponto que inverte a onda. Olha aqui, ó. Esse meu segundo harmônico aqui, ó. Né? No primeiro harmônico, os nós. Opa! Os nós ficam exatamente aqui presos nas extremidades. Beleza? Então, o que eu tenho aqui então é uma onda e ele fala ali, ó, corresponde ao primeiro harmônico. Então significa que eu tenho metade dessa onda. Beleza? E a perguntinha tá embaixo, ó. O comprimento de onda dessa oscilação tem módulo igual a. Então, o comprimento de onda significa que eu tenho aqui um comprimento específico dessa minha corda, e esse comprimento, ele não é o comprimento de onda. Para eu ter o comprimento de onda, eu necessariamente tenho que realizar uma operação ali. Nesse caso, o que que eu vou ter? Eu vou ter que o comprimento da minha corda é metade do comprimento de onda, né? E no segundo caso aqui, ó, eu tenho que o comprimento é exatamente igual, né? E no terceiro caso, o comprimento aqui, ele vai ser 3. Eu tenho 3 partes, né? De duas da minha onda. 3 meios, né? E aí você já consegue entender aí uma matemática do comprimento, tá bom? Eu vou criar uma playlist também a respeito desse assunto específico de ótica para você me acompanhar e eu vou revisar essas equações. Mas o que é importante a gente entender aqui? Primeiro, essa pergunta aqui, ela cairia no seu vestibular?
Não. Por quê? Porque ele não contextualizou. Isso daqui é uma pergunta de aprendizado, vocês estão entendendo? Então, se fosse para contextualizar, ele colocaria exatamente a mesma pergunta em um problema. Ele ia falar, um baixo, um contrabaixo de 2 metros de comprimento, né? Que pode ser o contrabaixo grandão, faz todo sentido isso. Quando a corda está desafinada, ele toca e cria-se o primeiro harmônico, antes de afinar ela no harmônico da corda. E aí, então, isso é frequência fundamental. Aí ele perguntaria qual é o comprimento de onda, né? Qual é o comprimento dessa oscilação, qual é o tamanho dele, tá? Então seria uma pergunta mais contextualizada, beleza? Então, se fosse do PSS, ele iria ter, então, ó, em vez dele ter aqui, ó, A, B, C e D, ele teria lá 01, 02, 03, 01, 02, 04 e 08. E cada um deles iria ser o quê? Um dos componentes desse assunto aqui. Qual é o assunto? Cordas vibrantes, né? Então, na 01, ele poderia perguntar para mim o comprimento de onda. Qual é o comprimento de onda? Né? Qual é o comprimento de onda? No segundo, ele poderia perguntar qual é a velocidade. Velocidade. Por quê? Porque a frequência e a velocidade e o comprimento de onda estão relacionados, tá? Então ele poderia me perguntar isso, ou ele poderia afirmar, e eu ia dizer se ela está errada ou se ela está certa, beleza? Isso seria uma pergunta do PSS. E como que ele iria fazer isso? Colocando ali verdades nos valores e nos conceitos, tá bom? Então, o que que seria isso? Na 4, por exemplo, ele poderia te perguntar um conceito assim, ó. O tempo de uma onda dela subir até o ponto máximo e voltar ao ponto mais baixo é conhecido como período, né? E aí você deveria lembrar dos conhecimentos de onda lá, dos assuntos de onda, se isso é o período mesmo, né? O período é ela até vir ao ponto mais baixo ou é até ele retornar ao ponto que eu estava verificando ele? Então a gente tem que ter a noção de julgamento, tá? Questões do PSS você vai julgar, beleza? E questões do vestibular você vai apenas resolver uma das alternativas. Tranquilo? Como estudar para essas questões, então? Você vai me acompanhar aqui, claro, né? No meu canal, nessa playlist aqui e nas outras playlists que eu tenho para te ajudar, tá? Mas o que você vai fazer é estudar a partir dessas questões genéricas. Entenda que isso daqui que vai cair na sua prova, do mesmo jeito de uma pergunta de matemática. Numa pergunta de matemática, por exemplo, se eu tivesse um triângulo, na escola seria só para calcular o perímetro, a área, a altura dele, mas no vestibular isso teria um contexto por trás. Tudo bem? Vamos resolver essa daqui só para não deixar tudo passando aí e você também, que é meu aluno na sala de aula, conseguir resolver ela com sucesso. Bom, gente, já que é o primeiro harmônico dessa corda e a pergunta dele é uma pergunta direta, uma pergunta de aprendizado, não é uma pergunta de contexto, super simples e super direta, ó, então ele me deu o comprimento da onda, o comprimento da corda, perdão. Então, meu L, comprimento da corda, de 2 metros. Tranquilo? Corresponde ao primeiro harmônico. Então significa que eu estou trabalhando com esse daqui, onde o comprimento da corda é metade do comprimento de onda. Então, como que eu calcularia o comprimento de onda? Através de uma equação básica. E foi o que eu falei no começo da aula. Se para você aprender física, você tem que saber, nesse caso aqui, dividir. Então, se eu sei que o comprimento é igual a metade do comprimento de onda, eu pego aqui, passo multiplicando, né? Então, na verdade, não é dividir, é multiplicar. O meu comprimento de onda vai ser igual a 2 vezes o comprimento da corda, tá? Então, o meu comprimento vai ser 2 vezes 2 metros. 2 vezes 2 metros vai me dar uma onda de 4 metros, tá? Gente, inclusive isso aqui é uma onda de um som grave mesmo, né? O que é legal. Tá, aqui, ó, letrinha A. De boa? Então, gente, entendam isso, entendam esse conceito. Pega uma questão de aprendizado, joga essa questão um pouco mais difícil. Ah, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Você vai copiar a questão, tá? Do seu livro, do PDF que você está vendo, né? Você pode copiar ela daqui mesmo, desse canal agora, digitar ela e você joga ela numa inteligência artificial e pede para ele contextualizar, pede para assim, ó, coloque essa pergunta aqui em um contexto, né? Daí ele vai colocar um problema de música, um problema ali de um birimbau sendo tocado, né? Coisas que façam sentido para essa pergunta aqui. Tudo bem? Fui claro?
Gostaram de trabalhar nesse formato aqui? Uma aulinha super rápida para você que vai fazer vestibular, tá? E eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui para me ajudar e também acompanhar nas outras playlists aqui nesse canal, que é muito linda, tá bom? Eu volto já já. Eu vou utilizar uma outra questão nesse formato aqui para falar uma coisa muito semelhante a isso. Beleza, gente? Então até já já. Um abraço. Fui. Opa, não fui.